Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui em Nazaré, estamos aqui na Terra Santa, estamos aqui na Terra do Santo. Com a graça deste lugar santo da encarnação do Verbo aqui em Nazaré e com a graça de estarmos aqui na casa da Santa Família de Nazaré, aqui na casa de São José. E o tema do nosso programa de hoje é São José, um modelo a ser imitado. São Paulo VI diz que a nossa devoção tem que ser imitação. Sabemos que São José não é um santo qualquer, ele é o santo, aquele juntamente com Nossa Senhora, que teve o Verbo de Deus nos seus braços, nutriu o Filho de Deus, trabalhou e doou toda a sua existência para que se realizasse o projeto de Deus na encarnação. Por isso, é um santo próximo, um santo que deve ser realmente, eu direi, revalorizado na igreja, redescoberto na igreja, com mais força e com mais devoção. Vamos ter essa devoção àquele que leu o Evangelho vivente, aquele que teve a experiência humana, profunda da paternidade para com o Filho de Deus, mesmo se putativo. Então vamos aprender com São José, a respondermos à vontade de Deus, a crescermos com Jesus e também fazermos crescer Cristo nos nossos irmãos e irmãs. No nosso programa de hoje, vamos olhar este modelo a ser imitado. Respondendo à pergunta, por que São José é chamado de Justíssimo? É São Mateus que chama São José o homem justo. Na narração de São Mateus, onde a anunciação do anjo foi a São José, São Mateus o chama de homem justo. A palavra hebraica para dizer justo é sadik, e nós sabemos que a fonte da justiça é Deus que é justiça. Deuteronômio 11, 22, Deus é justo e sejas também tu justo. Por isso, sendo na habitação de Deus justiça, nos tornamos também justos em Deus. Por isso que concretamente o homem justo no Antigo Testamento, na Torá, na palavra, são os homens e mulheres que vivem a justiça, que têm obras de mishpat. E assim, o homem justo, concretamente, ele tem obras de justiça. Mas não é uma justiça própria, é a justiça de Deus. Por isso, São José é o homem justo, porque ele vive a justiça de Deus. Ele vive a justiça de Deus. Por isso São Mateus o chama justo, porque ele, inicialmente, não entendendo o concebimento virginal de Maria, ele não a entregou, podemos dizer, no tribunal da sinagoga, ele não a julgou, mas ele queria licenciá-la, deixá-la em segredo, segundo a Torá. Assim, ele teria que pagar as consequências, trazendo para si a mancha de ser um homem que realmente não quis explicar porque não queria mais a moça, porque estava grávida. Por isso é muito interessante que São José, ele vive esta justiça. E Deus, justiça, é misericórdia. No Antigo Testamento, a justiça de Deus é a misericórdia. É sim não julgar e deixar que Deus seja a tua justiça. Por isso, São José é o exemplo de justiça. Porque se nós não vivermos na justiça bíblica, na justiça de São José, nós sabemos que a vingança vai ter a sua força.
E muitas vezes nós chamamos justiça aquilo que é a máscara da vingança. Por isso, São José, o homem justo, porque Deus é justo. E nós vamos encontrar sempre nas Escrituras este Deus da justiça, que é dar ao pobre o que ele não tem. É tanto que não existe na palavra, no mundo hebraico, não existe na tradução hebraica a palavra esmola. Não existe. O que existe? Fazer justiça ao pobre. Quer dizer, dar ao pobre aquilo que realmente ele necessita. E o grande Santo Ambrósio dizia que quando você dá ao pobre aquilo que você tem a mais, você não está fazendo esmola, você está sendo somente justo, porque o que você não necessita pertence a um outro que necessita. Esta é a grande justiça, esta é a fonte da justiça que nos ensina São José. Vamos realmente, queridos irmãos e irmãs, meditando São José, nos tornarmos homens e mulheres justos com gestos de justiça. A pergunta: São José realmente foi casto? Queridos irmãos e irmãs, São José é o nosso grande exemplo neste ano dedicado a ele, neste tempo que Papa Francisco nos indica o modelo de São José, neste mundo muitas vezes erotizado, neste mundo onde a sexualidade humana, que é dom de Deus, vem vulgarizada, vem muitas vezes desprezada e muitas vezes manipulada. Nós olhamos para o exemplo de São José. São José nos ensina o amor verdadeiro, aquele amor que é um amor que é oblativo. Por isso São José acolheu a paternidade putativa do Filho de Deus, acolheu a Virgem Santíssima. Ele, homem religioso, porque São José era da família de Davi, era, podemos dizer, um homem que conhecia as Escrituras, conhecia a promessa e sabia da profecia: uma virgem concebirá. Esta virgindade de Maria, que tem um significado profundo no ser a mãe de Deus. E ele acolhe esta paternidade e acolhe também este casamento. Ele acolhe este casamento virginal, tornando ele também chamado a viver esta virtude da castidade em um casamento com o seu consentimento total humano. Por isso São José, sim, casto esposo da Virgem Maria. Quer dizer que São José elevou a sua sexualidade. Não é que ele a desprezou, ele a elevou. E ele nos diz hoje para os casais que vivem a vocação do matrimônio, para nós consagrados, ele diz que a nossa sexualidade tem que ser oblativa. Quando nós não vivemos a sexualidade oblativa, vamos viver a sexualidade possessiva, agressiva, vamos viver a sexualidade manipulada. E São José nos diz assim: realmente, o amor humano vai além da sexualidade. A sexualidade é um serviço a Deus, um serviço na vida matrimonial. E nós, consagrados, vivemos dimensões também da nossa sexualidade. Como? Sendo pai, sendo mãe. Por exemplo, os padres, os sacerdotes diocesanos religiosos, todos aqueles que fazem também o voto de virgindade, de castidade, nas nossas comunidades, quem vive o voto de celibato, né? Não é que nós renunciamos à paternidade e à maternidade. Nós renunciamos às relações, podemos dizer, sexuais, porque o nosso modo de amar é um modo oblativo, no modo virginal. Porém,
nós vivemos a dimensão da paternidade, da maternidade. E somente nos tornamos pais e mães quando nós, na nossa vida, nós vivemos a sexualidade em forma oblativa. E São José não foi concebido como a Virgem Maria sem pecado original. Ele realmente intercede por nós, intercede para que sejamos homens e mulheres casados na vida religiosa, sacerdotal, virginal, todos castos, para sermos santos como Ele é santo. E para aprofundar estes conteúdos da vida de São José, esta maravilhosa experiência neste ano dedicado a São José, eu convido a adquirir o livro que eu escrevi juntamente com o Frei Frederic Mans. José, artesão de humanidade, homem justo, esposo e pai, que escrevi juntamente com a Canção Nova e as edições CNBB. Adquira o livro José e Joseph, artesão de humanidade, homem justo, esposo e pai, pelo site loja.cançãonova.com e torne-se também um sócio da Canção Nova e nos ajude a continuar evangelizando. Acesse o clube.cançãonova.com. E temos uma pergunta que encontramos respostas no livro que eu escrevi juntamente com o biblista, o grande biblista Frei Frederic Mans. A pergunta: qual o significado da virtude da prudência? Realmente, São José é um exemplo de prudência. É muito importante entender que no livro que eu escrevi com Frei Frederic Mans, nós exaltamos a humanidade de São José. Eu já tinha feito no livro Maria, Mãe da Humanidade, e neste livro com a humanidade de São José, artesão de humanidade. E ele é prudente. É muito importante entendermos as virtudes cardeais, que são as 4 virtudes humanas. É importante entendermos que a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E temos aquelas virtudes teologais, aquelas virtudes da fé que recebemos com o nosso batismo, que é a fé, a esperança e a caridade. A prudência é aquela que nos leva a habitar Deus na nossa consciência. É muito importante quando nós falamos das virtudes e falamos da prudência, porque sermos prudentes quer dizer saber falar no momento justo, saber também agir em modo prudente, escutar mais que falar, fazer um discernimento naquilo que você escuta, naquilo que você diz. Coisas não necessárias não devem ser faladas para não magoar e também porque não edifica. Então nós vamos sempre, cada vez mais, fazendo sim que Deus habite a nossa consciência. A consciência habitada é santidade. Porque quando nós temos a nossa consciência habitada, nós vamos viver uma dimensão do silêncio profundo, aquela dimensão da união com Deus e sermos cada vez mais na nossa humanidade originária, aquela da criação do Éden, aquela que Deus criou o homem bom, que Deus criou o homem para ser a sua criatura preferida e especial. Por isso, o criou à sua imagem e semelhança. Por isso, cada vez que o homem deixa que Deus habite a sua consciência, ele vai ser prudente. Ele vai ter as virtudes humanas. Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Vamos, queridos irmãos e irmãs, deixar que Deus habite a nossa consciência. Escrúpulos podemos ter, mas escrúpulos são aqueles que nós podemos ter como sentimentos e pensamentos com medo de Deus, com medo de ir para o inferno, né? Mas quando nós temos a consciência habitada, nós temos a consciência habitada pelo amor de Deus. E temos uma pergunta muito interessante. Espero que também a resposta também o seja. São José pode ser um exemplo de força
para os homens de hoje. Nós, na ladainha que nós rezamos a São José, nós dizemos São José fortíssimo. Muito importante entendermos o que quer dizer a força. No Antigo Testamento, Deus é a nossa força, assim vem chamado. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Por isso, São José é este exemplo de um homem que viveu a força de Deus. A energia das decisões, a energia de ir trabalhar, a energia de lutar contra as dificuldades. Vocês imaginem, São José perseguido, família perseguida pelo rei Herodes, porque era da família de Davi, uma família perseguida, e a família de Davi eram refugiados aqui na Galileia. Então São José é homem de força, e Deus escolheu um homem forte para poder defender o Filho de Deus, o seu filho, dando a paternidade putativa a São José. Vocês imaginem, ele vai para Belém, ele foge para o Egito, ele volta e ele trabalha todos os dias com o suor da face para alimentar, para proteger o Filho de Deus, protegendo a mãe, Jesus bebê, Jesus criancinha, Jesus adolescente, Jesus jovem. Por isso é a grande força São José. E ele transmitiu humanamente para o seu filho Jesus, na educação, esta força, que eu gosto muito de chamar de autorregulação, mas também de autodecisão. Quando Jesus diz, vamos para Jerusalém, e usa uma palavra muito forte, com decisão. Em italiano se diz indurire il volto, tem um significado muito profundo que é mais próximo ao hebraico, que é com firme decisão. E hoje nós necessitamos desta virtude. Muitos jovens iniciam uma faculdade, no meio não tem condições de terminar. Nas primeiras dificuldades da relação matrimonial já querem se separar. As primeiras dificuldades no seminário já querem deixar o seminário. Nas primeiras dificuldades, depois dos primeiros anos de padre, já querem deixar o sacerdócio. Ou se o trabalho é difícil, já querem um outro trabalho. Por isso hoje nós necessitamos de homens e mulheres fortes, que sejam capazes de serem fortes. Mas atenção, a força é porque Deus é a nossa força. Ele é o nosso baluardo. Ele é o nosso porto seguro. Por isso esta força vem dele. Esta força vem invocada no Espírito Santo, na oração e também na imitação dos santos. Hoje nós estamos aqui com São José pedindo a sua intercessão. Ele, Pai, que foi fortíssimo na paternidade para com o Filho Jesus, e sendo esposo da Virgem Maria, com toda a sua força e energia, vontade e autodecisão e autorregulação, nós necessitamos realmente de rezar e pedir esta virtude para os nossos jovens de hoje. Tu, jovem que me está escutando, peça a virtude da fortaleza, de ser forte nas tuas decisões, porque sabemos que o nosso sim tem consequências. E também os nãos da vida também têm consequências. Homens e mulheres fortes nas decisões. Neste momento é o momento de interiorizarmos aquilo que nós ouvimos, porque a nossa vida realmente é sempre pedir que o Espírito Santo habite a nossa consciência, habite o nosso ser, também toda a nossa vida, o nosso operar, o nosso desejar, o nosso agir. Por isso, chegou o momento de rezarmos pelas pessoas que estão acompanhando o nosso programa e também pelas pessoas que escreveram para o nosso programa. Primeiro pedido, peço o despertar divino da Trindade Santa em cada mente e coração humano sobre a face da terra. É o pedido de Maria Aparecida Mercondes Ferraz. Olá, Frei Bruno, meu pai sempre foi devoto de São José e se espelhou nele para ser um pai exemplar.
peço a intercessão de São José para meu filho Ricardo, para que ele também se torne um bom pai, dando os bons exemplos para os meus netos. Obrigada pelas orações. Escreve a Maria Inês Barreto, de São Paulo. A Janete Bastos, de Salvador, na Bahia, pede orações pela saúde de Tiago Bastos Fernandes. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode o fazer pelo nosso e-mail na escoladinazaré@gmail.com ou pela nossa página do Facebook Canção Nova Terra Santa ou pelo nosso YouTube Canção Nova Prei. E vamos, neste momento, depositar todos os pedidos aqui na Casa da Santa Família de Nazaré. E concluímos com a oração que Papa Francisco conclui a Carta Apostólica Patris Corde. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre Filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos,
que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site